agradeço a todo aquele e aquela que me ouve e cumprimento você com a doce paz de Yeshua. Que bom que estou contigo para meditarmos juntos numa porção da Sagrada Escritura. Hoje eu quero fazer uma meditação em um texto bíblico bem conhecido, segundo Crônicas 7:14. Vamos fazer uma meditação simples, curta. 1 Crônicas 7:14, não, vamos ler o 13 também, 15 e 16. Vamos lá. Se eu cerrar os céus, isso o Eterno falando, se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente. E nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. E até por causa dessa palavra que o Senhor deu essa resposta à oração de Salomão, que quando consagrava o templo que foi erguido, construído para adoração ao Senhor, ele ora pedindo ao Senhor que toda oração fosse feita ali no templo, ou até se o povo estivesse no exílio, mas se orasse voltado para o templo, que a oração fosse atendida. E o Senhor está dizendo aqui, eu vou ouvir sim. O Senhor falou, olha, a partir de agora os meus olhos estarão atentos, estarão fixos, os meus ouvidos também estarão atentos à oração que se fizer neste lugar. Eu vou ver e ouvir quem está orando. E eu vou responder. Que resposta maravilhosa! Que coisa grandiosa! Saber que o Eterno é quem é e falar desse jeito com o ser humano. Em resposta a uma oração do ser humano e saber que ele pode fazer isso comigo e com você. Então o Senhor está dizendo aqui, o Eterno está dizendo a Salomão e a todos que ouviam, que se ele cerrasse os céus, ou seja, se ele fizesse cessar a chuva, não deixasse chover mais, isso traria grandes prejuízos para a nação. E ele falou isso, então se eu ordenar aos gafanhotos que destruam toda a produção da terra, todo o alimento de vocês, ou se eu enviar uma peste que mate o povo de enfermidades, uma pandemia, se eu enviar matar muitos, ou fazer adoecer muitos, o Senhor está dizendo assim, não importa o juízo que eu mandar, e o juízo sempre virá como consequência de transgressão. Então o Eterno está dizendo assim, não importa a transgressão que for feita, não importa o tipo de juízo que eu mandar, se o povo que chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, converter do seu mau caminho, eu vou ouvir.
Não importa se é peste, não importa se o gafanhoto vai destruir a plantação toda, não importa. Não importa, eu posso fazer qualquer coisa, eu posso destruir tudo, eu posso trazer uma pestilência, uma pandemia que deixe todos contaminados, todos doentes. Eu posso mandar os gafanhotos consumirem todo o agronegócio, tudo, tudo, tudo. As empresas de agronegócio, eu posso mandar o gafanhoto para consumir todo. As empresas acabam porque o produto é consumido. Eu posso fazer com que não chova mais, aí a terra não produz, vai ter seca, vai ter sede. Os animais vão morrer de fome, de sede. A terra não vai produzir mais. O Eterno está dizendo assim: não importa em que nível esteja a destruição, qual tipo de destruição que eu mandar, qual tipo de juízo. Se o meu povo se humilhar, se o meu povo se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei a oração desse povo, eu vou ouvir. Não importa em que nível esteja o juízo, não importa qual a categoria de juízo, havendo um quebrantamento da parte do povo, eu saro a terra. Não importa se é a peste, eu tiro a peste, eu saro, curo as pessoas. A peste de doença para o ser humano ou para os animais. Não importa o que seja, não importa, é seca, eu conserto. É gafanhoto que veio e destruiu tudo, eu mato os gafanhotos, eu faço a terra produzir de novo. Seja o que for, mas precisa haver, da parte do povo que chama pelo meu nome, precisa haver uma humilhação, um reconhecimento de pecado. Havendo isso, e o povo se arrependendo, confessar o pecado e mudar de atitude. No momento que o povo fizer isso, eu acho. E aí vocês verão milagres. Milagres e milagres e milagres. O Senhor está dizendo assim, para mim é muito fácil fazer isso. É só vocês terem uma reação dessa. E aí eu fico pensando, se a igreja fizesse isso aí. Se fizesse hoje mesmo a mudança viria. Amanhã já seria um dia muito diferente, as notícias iam ser totalmente diferentes. É milagre aqui, milagre ali, milagre lá, milagre. Então, o povo que se chama pelo meu nome, o povo do Senhor, o povo do Eterno, a igreja, esse povo que é chamado o povo do Eterno. Está tudo na dependência desse povo, não é dos outros, é desse povo. Se esse povo tiver uma reação, eu saro a terra. Essa é a palavra do Eterno. Os meus olhos estarão fixos e o meu coração todos os dias. O Senhor espera que nós façamos isso. Tudo muda.
Eu tenho pensado que daqui exatamente a um mês é o carnaval. Um momento de muito risco, porque será uma coisa muito nojenta. Isso coloca em risco a nação, coloca em risco a vida de muita gente. E eu desejaria que a igreja não fizesse retiros, os chamados retiros espirituais. Esses momentos de retiro são muito gostosos. Dos que participei, gostei, acredito que de todos. É um lugar onde a gente ora, onde a gente ouve boas mensagens, onde a gente come bem, onde a gente está com o povo do Eterno, onde a gente ri. Mas sabe, não é tempo para isso. Não é tempo. Poderíamos fazer isso num outro momento, mas não no momento em que Satanás está recebendo tanto louvor, tanta dedicação, tanta reverência. No momento em que ele está com tanta intimidade com o povo. No momento em que aumento do escarnecer, do consumo de drogas, da promiscuidade, e de infinitas abominações. Não é tempo da igreja descansar. Porque afinal nós julgamos que temos direito ao descanso, afinal eu trabalho o mês inteiro. Descansa no sábado e sua vida não vai ser um fardo, um enfado. Descansa no sábado. Quem criou tudo diz que isso se resolve assim, com um dia de descanso, de concentração nele. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Amados, o que vocês podem fazer para evitar que sua igreja vá e ficar em grandes momentos de descontração, nas distrações, nas brincadeiras? É tão gostoso o momento do retiro, mas isso não é o tempo, não é o tempo. No momento em que Satanás está recebendo tanta adoração, tanto louvor, a igreja precisava estar mais concentrada. Precisava. E você que está me ouvindo, pense nisso. Nós, você, eu, a igreja precisa. Não é só ficar pedindo, Senhor, Senhor, faz isso no Brasil, o Senhor faz aquilo no Brasil, o Senhor faz aquilo. O Senhor falou, havendo essa postura de humilhação, de arrependimento, de conversão, ou seja, de mudança de atitude, a cura é natural. Estou pronto para dar a cura. É assim que funciona o mundo espiritual. É assim que as coisas funcionam. Então faz do jeito que é para fazer, funciona. Não precisa ficar
Um ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 11 anos, 20 anos, orando e pedindo, faz o que é para fazer. E no mesmo dia acontece. O Eterno nos deu a orientação de como viver e fazer as coisas funcionar. Mas em muitos casos a gente não quer saber disso, a gente fica pedindo para ele fazer. Mas não é assim. Não é à custa de oração, é à custa de faz desse jeito que dá certo. É assim que funciona. Que nós saibamos aproveitar a orientação do Eterno, porque afinal de contas ele deixou as Escrituras para nós, para que nós andássemos por elas. Fazendo assim, vai dar certo. Fale disso, compartilhe esse versículo com os seus. Pare para conversar sobre esse versículo, ou esses versículos, pare para falar sobre isso com os seus amigos, com a sua igreja. Comece a conversar sobre isso e isso vai passando de um para o outro e a gente vai vendo que tem que mudar o comportamento, tem que ter arrependimento. Vamos fazer isso. Não fica só mandando as pessoas, tem que orar, tem que orar, tem que orar. Isso já é óbvio que tem que orar. Já deveria ser natural na vida espiritual, orar. Mas começa a falar, gente, nós precisamos ver os nossos pecados individuais e coletivos, confessar e mudar de postura. Diante disso, o Eterno traz a cura necessária. Ai, por favor, pense nisso, comente sobre isso, fale sobre isso, fale sobre isso. Fale, vamos encher o Brasil disso, dessa postura que a igreja precisa ter. Vamos encher, vamos começar a agir assim. Eu quis ler esse versículo porque o versículo 14, né? Quando eu falo esse versículo, estou falando do 14, mas aí eu quis ler outros também. Por causa exatamente de quando parei para ler Daniel 8, eu vi Daniel 9. E Daniel 9 tem isso que é falado aqui. É o Daniel se humilhando e pedindo perdão para o seu povo. Confessando o pecado e pedindo perdão, querido Pai. É tão simples, né? É tão simples. É tão simples. Mas a gente fica aqui pedindo, pedindo. Olha quanta gente está orando, Pai. Pedindo a mesma coisa o tempo todo. E nós incentivamos a orar mais. E orar é natural. Orar é passar tempo contigo. Mas eu sei que não. A palavra ensino. Tu ensinaste como fazer funcionar. Tu não vais fazer apenas porque oramos, mas tu farás porque, além de orarmos, nós cumprimos o processo que tu ensinas aqui. Abre o entendimento da igreja, Pai, para essa realidade. É um texto tão pequeno. Não há dificuldade em entender, está claro. Todos entendem.
Ah, Pai, vai, Pai, intervém e provoca essa onda de arrependimento na tua igreja. Começa por nós aqui. Fala à igreja sobre os seus pecados. Fala com a igreja de novo. Repete para a igreja. Torna claro para a liderança quais são os pecados que a igreja tem cometido. Querido Pai, obrigada por deixar a palavra escrita para nós. O povo de antigamente não tinha esse privilégio que nós temos, de ter o exemplar da Bíblia disponível a nós. Pelo menos por enquanto, né, Pai? Por enquanto. Por esses dias nós temos. O Eterno te abençoe e te guarde. O Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Eterno sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Fique na graça do Eterno Pai e medita nessa passagem bíblica, por favor, e que seu coração queime com esta palavra do Eterno. Em nome de Yeshua. Amém.